Fala aí, pessoal, tudo bom? Dando continuidade aqui ao ciclo de debate da OnStage, com colaboração do HR Studios e da agência Olga. A gente está recebendo hoje uma pessoa que, para mim, é muito especial, né? Jonathan, conheço o Jonathan, o quê? Desde a época que ele era magrinho, esportista, né? Que era profissional de tênis de mesa, que, como todo bom profissional de tênis de mesa, chamado de ping-pong, leva para o lado pessoal. E, hoje em dia, é um dos maiores expoentes, primeiro, do death metal brasileiro no mundo, né? Saindo direto de Bangu para dominar o mundo. E, além disso, também com uma parte artística, né, de produção, que ele também traz junto, por conta da banda, das experiências que ele também traz para a produção local de outros artistas aqui. Então, a gente vai ter essa conversa hoje com o Jonathan, e aí saber um pouco mais, e principalmente justamente toda essa trajetória que ele teve nesse período, até chegar hoje, né, e ser, querendo ou não, uma das referências que a gente tem hoje em dia aí do death metal brasileiro. E aí, Jonathan, tudo bom? Tranquilão, Marcelo, aí, como é que tá? Então, vamos começar da sua história do início, né? Da época que você era magrinho e, Vamos aí. e começou na música até o dia de hoje. Como começa a sua história? Né? Primeiramente, ela começa aqui no HR, né? A gente bem jovem, eu e os integrantes da banda, a gente iniciou o nosso trabalho, né, com a música, em primeiro momento, né, fazendo o que a gente gostava, de rock. E hoje em dia a gente consegue, né, de alguma forma, poder, né, remeter aquilo do passado, né, nos dias de hoje, fazendo a música, o estilo que a gente cresceu ouvindo e tudo mais. Né, no início foi bem difícil, como, né, de praxe, a gente precisando de investimento para material, para fazer uma gravação de um CD, de um disco, enfim, coisas do tipo. E hoje em dia a gente vem, né, almejando novas coisas, novos trabalhos. A gente consegue obter melhores resultados, né, fazendo uma comparação ao passado. E o mais interessante é que ela começa aqui, né, no HR. A gente lá, 4 rapazes, garotos, né, tentando fazer música, arte, né, acreditando na cultura brasileira, né, misturando com rock. E desde lá a gente viemos gravando alguns discos, né, fazendo turnês fora do país, né, e é onde também se inicia um pouco do meu contato com backstage, né, como se desenvolveu esse interesse por entender como as coisas funcionam nos bastidores. Eu acho que isso é uma coisa bem legal e interessante, né, de no passado a gente imaginar, pensar alguma coisa. E nos dias de hoje, né, nesse período tão complicado, a gente vê tudo que passou, ela se torna tão próxima, né, com as ânsias do que a gente pode conseguir no futuro. Assim, eu conheço o Jonathan, da época do Money Hall, quando a gente era moleque, né? Pô, cheguei a cobrir o baterista dele na época, né? Já deve ter uns 16, 17 anos. E aí, assim, a vida vai levando cada um para o seu lado, né, seguindo o seu caminho, né, e o Jonathan foi um que sempre continuou na vida mesmo, de viver de música, de querer fazer isso acontecer, de deixar de ser aquela reunião de amigos, vamos fazer uma banda, e tentar ter a visão realmente de mudar e fazer realmente uma estrutura que funcionasse como efetivamente uma banda e um negócio, e vou viver disso. E aí tem primeiro, acho que o divisor de águas é a criação do LAC, né, que é o Lacerated Carbonize, agora LAC, né, que foi a banda, começa já com a estrutura até da banda antiga, e começa já com uma visão mesmo de vamos fazer isso acontecer e tudo mais. Então, conta um pouco assim da sua história no LAC. O LAC, ele começa, vocês estão gravando agora o 4º álbum do LAC, né? Isso. Tem o primeiro álbum, que é bem recebido, tem o Rio de Janeiro, que eu acho... Eu já falei várias vezes, que é o 3º álbum de vocês. Para mim é uma obra-prima do death metal nacional. Valeu, obrigado. E aí é quando o LAC já ganha uma projeção, mas fazendo turnês lá fora, várias turnês, é uma banda que consegue tocar lá fora, que tem espaço lá fora para tocar em festivais, tem público aqui também, faz muitas turnês nacionais. Então, assim, conta como o LAC, quando vocês formam o LAC, quando as coisas começam a acontecer de forma de a gente agora tem que profissionalizar
e tem que efetivamente criar uma estrutura de fazer shows, de saber que tem que ter uma rentabilidade, porque a gente vai viver disso a partir de agora. Quando foi esse momento que o LAC se torna uma banda estruturada e vamos viver de música, vamos fazer música, vamos viver do nosso trabalho? O início, né? Ele começou ali em 2007, né? 4 jovens ali almejando, né? Fazer música, espalhar o nome do conjunto, viajar, tocar em festivais. E a gente gravou uma demo, né? Com os recursos próprios, assim como toda a banda. E a gente ali com muita gana, vontade, querer fazer, né? Amor à música. Enfim, a gente começou o nosso trabalho, gravamos nosso primeiro EP. E uns 2 anos depois começamos a tocar no Rio de Janeiro, tocar em São Paulo, fazer alguns shows assim pequenos pelo Brasil. E em 2010 a gente acaba gravando o nosso primeiro álbum, nosso primeiro disco, Homicidal Rapture. E a gente começa a ter uma noção diferente, né? Que a gente pode alcançar novos passos, almejar, né, novas coisas com a música, e que a gente seríamos capazes de poder tocar fora do país, por que não? Então a gente faz uma turnê sul-americana, que eu acho que é o pontapé inicial para a gente começar a olhar a banda de uma forma diferente. E que sim, é possível você acreditar em uma coisa e você correr atrás, né, e fazer. Então, em 2010, a gente inicia, né, a turnê do nosso primeiro disco, onde a gente passa pela Bolívia, Chile, Colômbia, Equador. E aquilo ali já nos dá muita bagagem, né, ou pouca bagagem, de alguma certa forma, alguma experiência que quando a gente volta para o Brasil, as pessoas começam a dar um tratamento um pouco mais diferenciado para a gente, assim, olhando com outros olhos, porque não era tão comum naquele período as bandas do Rio de Janeiro, principalmente, estarem viajando, indo para fora. E isso foi bem interessante. Logo em seguida, já em 2012, né, após fazer vários shows e tudo mais, a gente faz a nossa primeira turnê na Europa, que a gente gravou, inclusive, no HR, o CD, aqui mesmo. E a gente já começa a viajar com umas bandas dos Estados Unidos que já eram referências para a gente quando a gente se iniciou a ouvir esse tipo de som. Então, era muito legal, porque a gente, de cara, conhecemos 16 países e estando com as bandas, os artistas que nós éramos fãs. E você, a partir disso, criar uma certa amizade, intimidade com essas pessoas, isso foi nos dando mais base e vontade de querer sempre ir almejando novas coisas. Então, assim, a gente passou a entender, né, com a estrada, né, com a música, com as culturas diferentes, que a gente precisava, de alguma certa forma, inovar dentro do que a gente fazia. E uma das coisas foi exatamente falar sobre a realidade do Rio de Janeiro, inserir isso nos temas. Eu acho que isso acabou, de certa forma, sendo algo positivo para a gente, né? E a gente acabou num próximo disco, gravando um terceiro álbum, viajando mais vários lugares, né? Indo para lugares que nós nunca imaginaríamos de ir, como Dubai, enfim, Emirados Árabes. E hoje em dia a gente consegue, de alguma forma, fazer com que o nosso som chegue a algumas pessoas, ou várias pessoas, e que essas pessoas se sintam, né, se identifiquem com a música, com todas essas coisas que a gente sempre faz com carinho e com amor. E o que acontece? Essa conversa que a gente está fazendo aqui com o Jonathan, vamos dividir em 2 partes, porque eu sei que são 2 coisas que as pessoas querem saber, né? Obviamente é o dia a dia mesmo de produção de show, que é a parte de backstage, que o Jonathan também é uma referência, trabalha, já tem experiência bastante, e que foi levado justamente pelo conhecimento dele com a banda de turnês, né, que deu essa expertise para ele. E o segundo também foram as turnês, né, porque o sonho de toda a banda, né, é excursionar, fazer uma turnê. E assim, não sabe o caminho de como você começa, tudo mais.
E é uma banda, o Jonathan, por exemplo, turnês na Rússia. Quantas cidades na Rússia você já foi? Quantas cidades eu não sei, mas nós fizemos 4 turnês lá com o LAC. E agora, lembrar cidade por cidade assim é bem complicado. Não, mas assim, conhece bastante. Muita coisa, foi, cara. foi praticamente do Iapoque ao Chuí russo, soviético, né? E soviético, a gente conheceu ali muita coisa. E o mais interessante disso, né? Que aí eu volto ali ao início, né? Que a experiência de você poder viajar e a cada dia você ter um desafio diferente, que é tocar, que é você se alimentar, que é você tentar entender como as coisas acontecem, né? Não é do dia para a noite, não foi na primeira turnê que eu consegui obter todas as informações ou necessário para entender como é que funciona o lado que as pessoas não enxergam, né? O próprio público não enxerga, e que às vezes as pessoas têm um pensamento que é algo fora de uma realidade, você está com o artista e a coisa é totalmente diferente. E aí uma coisa que a gente vai conversar, né, que eu quero conversar com você, é justamente isso. O LAC, ele vai tendo, você vai tendo a experiência das mudanças das turnês, principalmente internacionais, de uma banda que vai lá para mostrar o trabalho primeiro, ou seja, como investimento de artista, né, vamos lá para divulgar nosso trabalho, o que vier de retorno financeiro é bônus, mas a gente está indo para divulgar o nosso trabalho para um outro público, para um outro mercado, até hoje em dia que o LAC já vai, de certo modo, com um local consolidado. Então, você já conhece as pessoas, você já tem um plano, você já tem até uma rentabilidade de turnê para fazer isso acontecer e ser uma fonte efetivamente de renda de vocês. Então, assim, primeiro, como foi a primeira turnê que vocês fizeram? Assim, a latino-americana, você falou, foi a primeira hora de desbravar o mercado de vamos profissionalizar. E depois a primeira europeia. E aí, hoje em dia você já tem backline, né, os equipamentos da banda já ficam na Europa, já tem toda uma estrutura lá para vocês tocarem, né? Mas como foi a primeira vez que vocês fizeram a turnê? Como vocês chegaram e vamos organizar isso, vamos fazer acontecer, vamos viajar para mostrar o nosso som? Como eu te falei, foi ali no final de 2009, a gente tinha acabado de lançar a demo, estávamos fazendo alguns shows pelo Rio de Janeiro, nada grandioso, sempre coisas pequenas. E ali a gente chegou e conversou e falamos, cara, por que a gente não faz uma turnê? Todo mundo está com tempo, né? Na época todo mundo só estudava, né? Vamos nos reunir e tentar agendar uma turnê, vamos pegar alguns contatos com alguns amigos, a gente procura outro ali na internet, mas na época também não era tão fácil você conseguir os contatos, porque não tinha essa facilidade de Facebook, celular mesmo era muito precário, internet, por exemplo, era algo assim que não funcionava. Nossa, a internet de 2010 não funcionava em Bangu. Pô. Não. 2010 a internet funcionava, João. Eu digo no sentido assim, do celular que a gente tinha. O meu celular era um Motorola que muito mal tirava foto, então não tinha essa facilidade de ter um 3G na rua, um 4G, conseguir buscar os contatos ali para fazer a coisa de fato acontecer. E eu me lembro que nessa época eu trabalhava junto com o guitarrista, o Caio, e a gente conversou com todo mundo da nossa equipe que a gente precisava agendar uma turnê para a banda poder viajar. E eu lembro que a galera, todo mundo foi assim, unânime. Tipo, não, cara, vocês correm atrás da turnê na hora do trabalho e a gente trabalha por vocês e mete bronca. Então a gente sempre teve esse apoio, mesmo das pessoas que não eram do metal, assim. As pessoas gostavam da gente pela nossa pessoa e elas nos ajudavam porque viam o nosso interesse, a nossa paixão por querer fazer a música, né? O nosso comportamento quando a gente se referia à banda. Então foi bem interessante, foi bem legal isso acontecer. Mas não tem muito mistério, né? Quando a gente fica com alguma coisa na cabeça, pelo menos eu penso dessa forma, a gente tenta correr atrás. Porque o não a gente já tem. Se a gente não tentar, os anos vão se passar e passam rápido e a gente fica com aquela coisa de tipo, poderia ter feito e não fez. A primeira turnê do LAC foram quantos países?
Ó, a primeira foram 5 países e Quantos shows? eu lembro que foram mais ou menos 30 shows e 35 dias. Coisa assim bem puxada. E eu lembro que a turnê começou no Mato Grosso do Sul, né? A gente foi de ônibus para lá com caixa, case de cabeçote, mala. A gente viajava com mala, assim, coisa... Todo mundo que toca, né, que está começando, sabe que você deve viajar com o mínimo possível de equipamento, de roupa, enfim. Porque é complicado, né, durante uma turnê, você lembrar de todas as malas que você tem, a quantidade de coisa, onde fica o quê. E a gente foi para o Mato Grosso. Imagine, a nossa família, nosso batera tinha acabado de fazer 18 anos, né, os pais chorando, que não queria ficar longe do filho, e a gente muito novo, nossos pais preocupados, a gente não conhecia nada ali fora do país, muito mal falávamos espanhol. E a gente foi viajando, a gente chegou na Bolívia, fomos para o Peru, conhecemos pessoas incríveis, lugares incríveis, casas de shows muito boas, outras que, pô, muito precárias, mas aquilo ali foi nos dando base, né, para fazer o que a gente faz até hoje. E tiveram várias histórias engraçadas, tanto na parte de estrada, que quando a gente conta, né, as coisas que aconteceram, a gente viajando pela Estrada da Morte na Bolívia, a gente passando de ônibus, a estrada caindo, que era de pedra, terra, a estrada caindo, e a gente não olhava, preferia não olhar porque a gente ficava com ansiedade, ficava com desespero. E a gente não informava nem isso para as famílias, né? Imagine Se falar for isso pro morrer, meu né? pai. Melhor morrer na ignorância, né? Sem saber, né? Pelo cansaço, né? E fazendo de viagem de 18 horas de ônibus, 20 horas de ônibus, 24 horas de ônibus, se alimentando uma vez por dia. As coisas foram acontecendo assim. Mas... E aí foi a primeira turnê. Depois, a segunda turnê já é europeia de vocês. aí já tem uma diferença muito grande, né? Porque a gente já viajou com uma van, com motorista. Quanto tempo depois? 1 ano e meio, 2 Um ano e anos meio. depois. Foi que a gente já voltou da turnê, gravamos um novo álbum. Já com gravadora. Isso, foi não me lembro, não me recordo da gravadora agora. Não lembra da gravadora da sua própria banda, né? Não me recordo. E é porque esse CD foram várias gravadoras que relançaram, então não me lembro, para ser bem honesto. E a gente já viajou, já pegamos melhores shows, né? Já tocamos com bandas melhores, né? Conheci o guitarrista do Exploited, várias bandas grandes, né? Referências no mundo todo. E a gente já teve o próprio backline, já tinha um motorista, né? Melhor alimentação, toda uma logística diferente, né? Não tinha nenhuma estrada esburacada como na Sul-América. Então já foi um choque assim, de realidade muito grande. Foi a primeira vez também que eu tinha ido para a Europa, né? Tentava achar, né? Quando você chega no Rio de Janeiro de avião, você vê favela, você tenta achar coisas assim. Chegando lá, você não conseguia ver nada disso. Então foi um choque de realidade assim, para gente. E a gente viu que o que a gente faz aqui no Brasil é muito mais difícil. Não, claro, tirando desmerecendo nenhuma banda fora, mas aqui é tudo mais caótico, né? Quando você, né, não tem segurança, você não tem um apoio, você não tem nada, é muito mais difícil. Ainda mais naquela época. Então, foi esse choque de realidade que nós tivemos. E isso também me serviu muito, né? Como eu te digo, eu sempre volto ali no quesito backstage, porque você consegue analisar como as coisas na Europa funcionam, como os artistas, né, que vão para a Europa, eles voltam para o Brasil e às vezes eles acabam sendo taxados de chatos ou poucos, como posso dizer, Babaca. tolerantes. Enfim, mas é porque lá o básico se torna algo muito normal. Não, o básico lá é o anormal aqui. É o anormal daqui. Então, como você acaba tocando todo dia, aquilo ali acaba sendo normal para você. Não é nada supérfluo, coisa do tipo. Aí quando você volta, que você não tem o básico, você acaba, às vezes, se você não tiver uma cabeça, você não entender das dificuldades, você acaba até ficando um pouco chateado com uma coisa ou outra, mas não tem como comparar
Acho que hoje em dia, né, o mercado nacional ele já começa a se assemelhar o do europeu, lógico, né? Temos vários profissionais aqui excelentes, mas lá ainda funciona de uma maneira, corre de uma maneira diferente. E aí, essa sua primeira turnê na Europa foram quantos países, quantos shows? Cara, eu acho que foram 16 países e foram isso aí, acho que 30 shows em 34 dias. Sempre muito corrido, né? Já teve turnê que nós já fizemos 28 shows em 30 dias, que praticamente o dia de descanso era o dia de ir e o dia de voltar, né? Já teve outras que já fizemos quase 50 shows, 40 shows em 45 dias. Então, assim, na estrada você precisa estar tocando todo dia, né? Quem é músico sabe que para quem não toca, né? Você precisa estar tocando, porque o dia que você não toca, no artista pequeno, pelo menos, ele vai ter que se bancar na estrada. Então, ele prefere agendar um show, mesmo que não seja tão em boas condições, mas para ele, no final do dia, vai ser muito mais válido, porque de alguma forma vai entrar alguma coisa ali, algum dinheiro, ele vai conseguir vender o merch, ele vai conseguir conhecer novas pessoas, vai conseguir fazer novos contatos, fazer um networking. Então a coisa ela acaba, de alguma forma, sendo positiva. Você tocou num assunto que eu queria tocar, que é a questão do merch, né? A merchandise da banda, né? A importância que é para o artista, né? Principalmente o artista pequeno, que a gente até conversei com o Felipe Araújo, né? A gente estava conversando com o Rodrigo também, o Celso, e falando de uma importância que é, e você tem essa experiência também, de poder falar o que é importante de você ter mercadorias para você vender nesses eventos, nos seus shows, e como isso é uma parte importante do lucro da turnê, e principalmente uma turnê pequena. Das grandes já é uma parte importante, da pequena principalmente. Então, até quando falam da questão das malas, você vê que assim, vários artistas eles evitam trazer roupas pessoais para poder trazer merch no lugar, equipamento mesmo, para poder trazer merchandise, camiseta, roupa, o que tiver deles, para conseguir fazer, porque isso é uma fonte de renda importante. Então, explica mais ou menos como funciona essa questão do merchandise. Como vocês levam merchandise, a quantidade de merchandise, o que vocês levam, normalmente, assim, num show pequeno, quanto é vendido e como isso é importante. Eu vou falar duas maneiras, assim, uma visão comigo, com a banda que eu toco, e às vezes com os artistas do qual eu trabalho. Começando pela gente, quando a gente fica 2 meses fora do país, quando eu brinco assim, eu comento com algum amigo que eu falo, cara, a gente fica 2 meses fora e a gente leva 5 camisas a 6 camisas. E as pessoas riem e falam, impossível ficar 2 meses com 5 camisas. A gente, não, é possível. Por quê? Você tem que diminuir o máximo de coisa pessoal para você conseguir botar o merch, para você conseguir levar mais coisas ou o equipamento que você vai precisar. Embora você também diminua, né? Por exemplo, a guitarra, a gente sempre diminui a quantidade de pedal, vai levar de fato o que realmente vai funcionar, porque quando você está numa turnê é tudo muito rápido, então você precisa ser prático, né? Pode ser uma banda grande, pode ser uma pequena, pode ser uma mediana, mas o que vale, né, no final é ser prático, né? Você conseguir linkar o objetivo com o óbvio ali, a praticidade. E quando a gente faz esse tipo de viagem, você tem que ficar atento a tudo, né? A logística, o peso, o tempo que vai demorar para você carregar aquilo numa van, o quanto você vai pagar de bagagem extra, né? Eu digo no âmbito tanto de uma banda ou de uma produtora que vai estar inserida, ela tem que estar verificando isso tudo, né? Com o LAC, o que a gente faz? Na primeira turnê, a gente produzia as camisas no Brasil e viajava com as malas muito pesadas. Cara, já teve turnê que a gente vestia 8 camisas para poder tirar espaço de mala e tudo mais. Só que quando você acaba fazendo isso, vendo muitas coisas, você acaba adquirindo experiência e você aumentando o seu leque de contatos. Então, toda vez agora que a gente viaja para fora, a gente faz o merchandise fora do país. Então, a gente já viaja mais tranquilo com relação a peso, né? E com as bandas que eu viajo, por exemplo, tantas bandas europeias que vêm para cá, que eu viajo para
para América do Sul com elas, a galera já faz isso, não vem com o merch de lá. Eles já vão procurando aqui onde é que fazem, pegam as referências e vão levando. E no fim das contas, né, tanto de uma banda grande ou uma mediana, o merch, né, ele é muito importante, porque em muitos dos casos, o próprio merch, a venda do merch, ela acaba sendo melhor do que até o próprio cachê. Você, por exemplo, você vê uma banda como o Iron Maiden, que é uma banda gigantesca, tocando em estádios, por exemplo, no HSBC Arena aqui do Rio de Janeiro, mas você vai ver em todo o estádio merchandise do Iron Maiden vendendo. Porque aquilo dali gera a atenção das pessoas, né? Gera a vontade, a curiosidade das pessoas em gastarem dinheiro com aquilo, comprar, ter uma lembrança de que teve no show, que foi no show. Então, esses caras investem nisso. Se essas bandas maiores fazem isso, por que as menores não iriam fazer? Então, quando as bandas viajam, tem esse pensamento. Nem todas, isso não é uma regra, né? Mas pelo menos a experiência que eu tenho de todos os grupos que eu viajo, pode ser ele da Alemanha, pode ser ele da Romênia ou do próprio Chile, toda a banda leva merchandise, porque é uma garantia ali de dinheiro a cada noite. E assim, como é ciclo de debates, até com o objetivo de profissionalização, que quem quer entender melhor esse assunto tem essas experiências, a gente vai acabar entrando até nos detalhes, né? Porque portanto, vê que hoje em dia você diz cultura mais economia criativa, né? Que é justamente a economia voltada à cultura, de quem vive de cultura, né? Quem trabalha com música, com a arte em geral, e como tem essa rentabilidade disso. Então, você falou, né, que hoje em dia é mais jogo. Eu já vi isso de vários artistas. Eles já têm um autorizado aqui para montar a barraquinha deles aqui. Vocês estão fazendo isso hoje em dia lá fora. Então, vocês já têm os locais por país, né, por localidade para fazer. E aí é uma coisa lucrativa. Por exemplo, na Europa. A Europa é bom porque, por exemplo, você está ganhando em euro, né? Você vender uma camiseta, por exemplo. Quanto é o custo de uma camiseta lá para você produzir uma camiseta e quanto é, por exemplo, para você... quanto se vende? Deve ser o quê? Em torno de 30, 40 euros uma camiseta lá de banda? Não. De uma banda grande, né, como um Behemoth da vida, sim, eles conseguem vender a 30, 40. Mas na Europa já tem meio que um preço tabelado. Então, quando a gente faz um mesh, por exemplo, que sai pra gente a 5 euros, lá você consegue vender de 10 a 15. Um CD, que aqui no Brasil é vendido por 20 reais, você consegue vender lá por 10 ou 15 euros. Então é uma diferença muito grande no montante final. Ele acaba sendo muito satisfatório. E numa turnê, vamos supor, numa Europa, numa América Latina, que vocês estejam tocando com umas 400 pessoas, vocês conseguem vender em torno de quanto de mercadoria da banda numa localidade? Assim, você vende em torno de quantas camisetas, quantos CDs, em torno de quê? Bota aí 10% do público compra, 15%? Não tem uma regra. Logicamente, quando um show tem mais pessoas, obviamente você vai vender mais. Mas já teve shows, tipo assim, muito pequenos, né? Bem lá no início, que deveriam ter 30, 50 pessoas e as 30 comprarem. E às vezes você toca para 200, 400 pessoas, 80 pessoas compram. Isso varia de artista para artista, né? Pelo menos a gente, assim, sempre foi muito satisfatório. A gente sempre voltou sem merch nenhum. Tudo que a gente levou, a gente sempre conseguiu voltar sem nada, né, para vender aqui. Mas tem artistas que eu já viajei que já também venderam tudo. Assim. Um próprio exemplo foi o Torture Squad, que a gente começamos a turnê na Colômbia e na primeira semana todos os CDs acabaram antes de entrar no segundo país, que era o Equador. E ainda faltava Peru, Bolívia, Chile, e as coisas acabaram. E, assim, sendo muito realista, o lance de quantidade que se vai vender, eu acho que é de artista para artista. Por exemplo, quando o artista, né, que ele tem um certo público, uma demanda, ele já tem ideia mais ou menos de quantas camisas ele vai vender, quantos CDs ele vai vender, e ele já se programa para aquilo. Se no meio da turnê ele já tá vendo que dali para frente não vai ter mais nada,
ele já começa a se programar, ver a logística para poder ter aquilo ali lá na frente e ele conseguir suprir toda aquela demanda futura. Então é basicamente assim que as coisas acontecem. Mas te dá um parâmetro, quanto se vende, é difícil, porque isso varia de artista para artista. Sim, e agora a parte que realmente, vamos supor, montei uma banda, vamos tocar lá fora. E aí, como seria o passo a passo para eu tocar numa Europa, na América Latina? O que eu faço para... que foram os passos do Lacerator. Hoje em dia, do LAC. Hoje em dia, você já tem uma estrutura montada lá fora por conta de vocês terem desbravado, assim, de certo modo, né? Então, por exemplo, o backline de vocês fica na Polônia, né? Que vocês falaram, né? É mais barato manter os equipamentos lá do que, inclusive, alugar lá, né? E você já tem motorista, você já tem tudo ali já pronto para vocês chegarem e fazerem a turnê, né? Mas isso não começou da noite para o dia, né? Então, assim, qual é o primeiro passo? É procurar os produtores locais, internet, ligação, e-mail, e aí você vai fechando uma rota, como você vai fazendo essa rota, como essa rota que vocês vão fazendo é criada de acordo com shows. É uma pergunta bem interessante, porque nada começa caindo do céu, né? Tudo que vem rápido, pelo menos a gente acredita que vai embora rápido. Então a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha, que era caçando os contatos, fazendo network com as pessoas, né, dando o nosso melhor a cada noite, né, tentando se destacar, né, tanto graficamente ou com a qualidade sonora. E isso você vai adquirindo durante os anos, os meses que você está ali tentando de alguma forma fazer teu sonho acontecer. E eu sempre brinco que isso é uma coisa que ela se junta, ela unifica as coisas que eu faço também fora da banda, né? Com relação à produção ou a própria backstage, né? Porque você vai adquirindo essas experiências e você vê que na cidade o produtor ele verifica a forma que você vai chegar, qual o tratamento que ele te dá. Na outra cidade, o cara já não te trata tão bem. Aí você já vê, o fulano faz assim, que é legal, o ciclano faz daquela forma. E você vai meio que pegando isso. E com relação a todo esse tempo, eu fui pegando isso e juntando para mim nas produções também. Né? Quando, por exemplo, a gente já trabalhou junto em vários eventos e eu tento observar o que é positivo que os produtores fazem, né? Qual a logística que eles fazem, o que eles botam no camarim, o que eles servem, o que é prático, o que não é. E eu tento, dessa forma, enxergar. E quando eu trabalho com outras bandas, eu tento fazer com elas o que eu gostaria que fizessem comigo ou conosco. Então, é interessante porque eu tento sempre juntar o útil ao agradável. Como eu te disse, já trabalhei com artistas grandes, medianos e muito pequenos. Mas no âmbito geral, o tratamento ele tem que ser excelente para todos, independente de um artista A, B ou C. O que vai diferir ali é a exigência de cada um. O artista A ele já precisa de uma atenção, de repente, mais especial. O mediano ele é mais maleável. O que está em ascensão ali, tudo que vier para ele está valendo. Então você tem que distinguir, de certa forma, como você vai processar todas essas coisas. Então, assim, e hoje os ciclos de debate, né, são interessantes porque você vai pegando cada pessoa que atua em áreas estratégicas, né, que faz um show acontecer. Então tem direção de palco, parte técnica e o backstage. Você acabou também fazendo esse trabalho de backstage para outros artistas, né? E aí explica mais ou menos assim como funciona o backstage. Primeiro, o que é o backstage? O que envolve uma produção de backstage, né? E aí como você faz essa produção de backstage do início? O que é demandado para você? Como é demandado? Então, assim, se eu estou trazendo algum artista, eu te procuro. Como eu te procuro? O que é demandado? O que você recebe para o artista, entendeu? O que é preciso para o artista, como vai funcionar toda essa logística. Dá uma explicada aí, mais ou menos, como funciona. Né? Primeiramente, você tem que entender qual o artista que você vai trabalhar, né?
como ele é representado, como ele é visto. Você precisa ver o rider do evento, você precisa ver o rider técnico, o que eles exigem no camarim. E com as exigências você acaba já tendo uma noção do que o artista ele é. Você se comunica com o tour manager, enfim. Você vai vendo ali que de fato você Basicamente, precisa... você sabe se a pessoa é chata ou não pelo raio, pelas exigências. E geralmente uma banda, vou falar assim, de média para grande, ela já tem um agente que vai tratar dessas coisas, a banda não vai nem se preocupar. Então, o princípio de tudo é você tentar, logicamente, você ter um diálogo, tipo assim, bem sincero e franco com a pessoa que vai estar lidando de frente. Você conhecer o lugar que você vai estar trabalhando, que você vai estar fazendo ali a direção, vai estar observando. Né? Alguns pontos que você precisa observar claramente é a logística, o espaço, entender o que o artista precisa dentro das exigências dele de um rider. Eu acho que esse, para mim, é o principal ponto para um camarim, para um backstage, um dressing room, é você tentar enxergar isso da melhor maneira possível. Lógico, você precisa entender qual vai ser a logística, você precisa ver se o lugar que o artista vai sair do camarim, ele vai pegar chuva, se é sol, se os ar-condicionados estão ok, se tem iluminação, se tem banheiro, se tem a segurança, caso tenha algum problema, a segurança ela vai conseguir chegar a tempo. Você precisa verificar vários fatores, vários pontos, né, que você vai adquirindo e isso vai se tornando normal a cada evento que você passa. Por exemplo, já trabalhei em lugares que não tinha nem eletricidade e a gente teve que levantar tudo do zero. E a casa de show, né, era um espaço que já tinham acontecido shows grandes, como Sublime, enfim. Só que quando eu fui no show e eu vi a realidade, o que é, tá tudo desmontado, você já tem uma visão completamente diferente do que você viu e o que você pode melhorar, né? Vendo os documentos passados, a planta toda do planejamento, e você observa o que pode funcionar, o que não funciona. Então, esses elementos básicos, né, que é a estrutura, que é a estrutura da casa em si, é o primeiro ponto para você entender como vai funcionar um backstage. Né? Que para muitas pessoas, o backstage é aquele lugar glamuroso, que está o artista bebendo, todo mundo muito feliz. E a realidade é muito diferente. Pode acontecer isso, mas para quem trabalha, mesmo você estando com o artista teu favorito, você tem que ter a disciplina, você tem que ter o profissionalismo e fazer com que tudo aconteça da melhor forma, para os produtores, para a banda, para as pessoas que estão trabalhando ali, os profissionais, e que a coisa aconteça de forma positiva e mútua para todos. Que eu acho que para quem trabalha com produção, o mais interessante, eu acho que o mais satisfatório é quando você vê todo mundo satisfeito com aquele trabalho que você fez ou alguma coisa que você viu num rider e você botou de uma maneira diferente ou com uma atenção especial e o artista ou a própria produção se sentem felizes, confortáveis de estarem ali. E como se lida com aqueles pedidos assim quase que impossíveis, às vezes não de maldade, mas de falta de noção mesmo da realidade local? Que é, por exemplo, eu me lembro que há um tempo atrás era praticamente impossível você conseguir comprar queijo vegano, né? Hoje em dia já está muito mais fácil, mas já era uma realidade nos Estados Unidos e na Europa. Então era muito comum, sempre artista, médio porte, vai vir alguém da produção que é vegano. E aí não come. Sempre tinha aqueles requisitos de queijo vegano, vários produtos veganos que não encontrava no Brasil, né? E volta e meia ainda vem uns pedidos assim de água Fiji, uma água, algum tipo de bebida que não tem no Brasil. Como se lida com esse tipo de situação? Cara, eu acho que no primeiro momento você tem que analisar e entender o que realmente o artista necessita, né? Eu, pelo menos, ajo da forma que eu entro em contato com um produtor local ou tour manager e passo item por item e falo o que realmente é necessário, até para não haver desperdício, né? Que eu sou totalmente contra desperdício de alimento, de bebidas, enfim.
Então, eu sempre tive um feedback muito positivo quando eu entro, porque eu vejo item por item, eu vejo lá as especificações dos tamanhos, que para melhor atendê-los, né? E eu sempre verifico essas coisas todas e o feedback é sempre positivo. E eu peço para o cara listar realmente. Pô, realmente é necessário 200 garrafas de cerveja? Ah, realmente é muito necessário 10 espumantes? Qual desses espumantes realmente precisa e qual que só vai encher linguiça? Ah, o iogurte, ele realmente é necessário? Eu consigo o iogurte A e o iogurte B. Essa marca não tem no Brasil. Ah, esse tipo de cerveja realmente é necessário? Ah, eu consigo essa aqui que é semelhante, é a concorrente. Enfim, essas análises você tem que fazer, né? Você não pode, num primeiro momento, querer confrontar, né, uma equipe, ou, enfim, coisas do tipo. Eu, particularmente, eu analiso item por item, eu já tenho uma noção mais ou menos de onde tem as coisas, mas é claro, tem coisas ali que são meio complicadas. Queijo vegano, no início, uns anos atrás, foi difícil, mas a gente conseguiu. Eu experimentei na época, eu não gostei, mas os caras adoraram, né? Eu acho que mais pelo fato da pessoa conseguir aquilo que eles pediram, torna-se mais satisfatório para o artista, porque ele vê que você teve o empenho de conseguir aquilo ali, a produção teve o empenho de fazer aquilo ali com carinho. Já tive artistas que eram alérgicos à farinha de trigo, de pão, de pizza, fermento. Então você precisa estudar um pouquinho, entender e levar uma alternativa para eles. Ou a forma, a quantidade de toalha que você vai precisar. Se o artista A ele não fica junto com a banda, ou ele fica com a banda que o acompanha. Então você precisa analisar o camarim A, você precisa analisar um camarim B e fazer o seu melhor para agradá-los. Acho que esse é o primeiro passo para você entender um backstage. Claro, você tem uma logística de segurança, você tem uma logística de transporte, você tem uma logística de comida, porque tudo isso você tem que contar. Acabou uma água, você já precisa ter um acesso ali que vai chegar água, você precisa ter um estoque de gelo, você precisa pensar nisso tudo antes mesmo de um produtor chegar e falar, ó, acabou a cerveja. Você já tem que imaginar, calcular tudo para que não chegue ao ponto de ninguém pedir nada. E se te pedir alguma coisa, ó, já está ali, já está aqui, ó. Isso aqui é o estoque. E agora é saber, né? Quais são as exigências do LAC, né? Porque tu não adianta reclamar dos outros e depois, quando eu exigir, você exigir 100 toalhas vermelhas, 500 garrafas de bebida, 600 salgadinhos. O que normalmente o LAC pede para backstage, camarim? Assim? Quais são as exigências de rider do LAC? Cara, nós somos muito básicos, né? A gente veio e vem de baixo. Então, pra gente, o básico ali pra gente, sem desperdício, cerveja, água, um refrigerante, né? Frutas que a gente precisa se alimentar, né? Um chocolate, almoço, janta, essas coisas básicas a gente sempre pede. A gente não pede nada além disso, porque a gente também tem noção do que a gente é ali no momento. Mas até hoje, assim, até com as bandas maiores que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar dos eventos, não teve nada muito surreal, né? Eu acho que às vezes as pessoas que trabalham na parte técnica de backline, eu acho que às vezes tem que arrumar, né, se desdobrar para conseguir alugar de outro estado as exigências. Mas assim, do que eu tenha trabalhado, talvez um rum envelhecido de, sei lá, 15 anos ter sido assim, o mais difícil. E não tinha no Rio de Janeiro o que a pessoa queria. A gente tentou, procuramos até na internet antes, né? Porque você não vai deixar para comprar as coisas dos artistas 2, 3 dias antes. Você tem que fazer uma análise das coisas. E de fato não tinha no Brasil. Aí oferecemos um plano A, um plano B e aconteceu. Agora, quando as pessoas têm restrições alimentares ou o artista sofre de alguma doença,
Aí você sim, requer, você tem que procurar ali, de repente, o açúcar orgânico ou alguma bebida gasificada, mas, enfim, de uma forma diferente, você precisa ter uma atenção maior. Mas eles explicam isso antes, deixam bem visível no rider técnico que aquilo ali realmente é necessário. Né? Teve um artista que a gente já trabalhou, que eles chegaram desidratados. Então, assim, antes de qualquer coisa, eles tiveram que ir para o hospital, tomar soro, né? Acabaram nem passando o som e foram respirar, foram relaxar, foram descansar no hotel para poder, né, poder dar o gás de noite ali e fazer a coisa acontecer, porque cada um ali é ser humano. Se o cara tá com febre, não adianta. Tem um que vai conseguir fazer, mas vai chegar no outro dia que ele não vai conseguir dar o seu melhor. Esse daí até eu sei bem essa história. Esse daí pode falar porque realmente foi assim, fez um show excepcional e quem estava vendo viu que estava assim, guerreiro mesmo, né? Foi o Ricardo Confessori, né? No show do Isso, o Xamã, André na reunião Matos. com o André Matos. O André Matos também estava doente, né? E assim, uma pena, né, a morte do André Matos, mas foi um show assim excepcional, foi um show incrível, né? E eles fizeram, quando eles subiram no palco, eles deram tudo deles, né? Mas assim, antes de subir no palco, até minutos antes de subir no palco, eles estavam assim numa situação realmente assim de saúde bem Deus travou a palavra, né? Mas estavam realmente debilitados e inclusive com o médico acompanhando, o médico ali do lado para saber se ia ter condições de tocar, né? E subiram, cumpriram e fizeram um show realmente incrível. Assim, obviamente você não vai falar o nome de quem é o mais complicado, mas você já teve algum artista que era realmente chato, complicado, que você já teve que lidar? Com Você certeza. não dá nome, não. Só descreve de forma abstrata que ninguém precise saber quem é, mas... Com certeza, não é comum. 95% dos artistas que eu trabalhei, todos foram muito tranquilos. Claro, alguns mais frios, mais educados, dentro do normal. Mas teve sim, teve me recordo de um artista que ele não queria nem a banda dele no camarim dele. E ele botava o fone de ouvido, ele não queria conversar com ninguém da produção, ele não queria conversar com ninguém da banda. E o cara simplesmente no meio do show, faltando 4 músicas, não no meio, mas faltando 4 ou 5 músicas, o cara saiu do palco, botou o fone e foi embora. E aí, como é que você fica ali para você explicar para o público, para você organizar os seguranças, porque você tem os horários, você tem os cronogramas de saída, de load-in, de load das coisas, né? Você precisa combinar o horário que a van vai chegar para pegar o artista, né? Fazer o transporte. Então, se o cara ele muda aquilo ali tudo, você já tem que estar preparado para todas essas situações. E, ao meu ver, isso é o mais legal assim de estar num backstage ou fazer parte de uma produção de backstage, é porque você vive a cada noite, a cada show, momentos de imprevistos. E você tem que estar atento, você tem que estar apto e ter a malícia de você conseguir resolver aquilo ali da melhor maneira possível, né? Então, quando você já começa a ter uma certa experiência, você já consegue pensar em 1000 hipóteses de coisas darem errado e você já saber pelo menos as respostas ou como você irá solucionar cada uma delas, né? Uma coisa muito simples, que provavelmente muitos produtores já passaram, que é quando os artistas vão oferecer um meet and greet, dar autógrafo para os fãs, né? Que ou ganharam uma promoção ou fazem parte de um fã-clube. E na hora que o meet and greet vai começar, meia hora antes do show, não tem a caneta para a banda fazer os autógrafos. E aí, o que você faz? Você tem que pensar nessa logística toda, mesmo que não seja a sua função. Parece uma coisa boa, mas é a coisa que mais comum de acontecer o meet and greet quando olha, cadê a caneta? Esqueceu da coisa mais óbvia, a primeira a ser esquecida é a caneta, né? Porque não é uma caneta Bic que os caras vão autografar. Eles vão autografar pôster, uma camisa, eles têm uma exigência ali de uma caneta, que aquilo ali vai ficar legal para a pessoa que vai receber, né? Vai dar um ar de credibilidade. Então você tem que prever todas essas coisas, mesmo que sejam delegadas a outras pessoas. Eu, pelo menos, como faço parte dali do backstage,
eu sempre tô atento. Eu tenho minha malinha, tenho minhas coisas, que se precisar, ó, tem aqui. Depois me devolve. Que acontece muito isso, né? Porque dia de produção, a sua cabeça fica a mil. Você fica analisando muitas coisas, você fica preocupado com vários detalhes, ou a garrafinha de água que vaza no chão no camarim e você já tem que mandar alguém aquilo ali secar, porque alguém pode escorregar, pode quebrar um braço, um guitarrista, alguém da produção, e aquilo ali levar a algo a uma dor de cabeça no final das contas, né? Alguém se acidentar, se machucar, você cancelar uma turnê, enfim, N problemas. Então você tem que estar sempre apto a isso. Você tem, num backstage, você precisa construir e fazer com que a sua equipe seja composta com pessoas de qualidade, que entendam, né, das coisas, tem um dinamismo muito grande, porque às vezes você precisa ser muito dinâmico com a equipe ou com o artista para ele se sentir confortável. Que no fim das contas a gente está trabalhando em prol dele mesmo. E quando você fala dessa questão do backstage, e você tem as duas visões, né, como artista e como produtor de backstage, é importante porque, e você falou bem, assim, às vezes você está lidando com uma pessoa que está em 30 dias já está no 26º show. Ou seja, a vida, esse mês da pessoa é acordar quase de madrugada, pegar um avião, pegar uma van, ficar na estrada, depois parar, ir para um hotel, passagem de som, tudo mais, volta para o hotel. Então, a hora que ele entra na casa de show, antes do show, e ele tem um camarim, às vezes é a única hora de descanso, efetivamente, que ele tem para relaxar, para parar, respirar, aproveitar antes de tocar, né? E até aqueles minutos também, quando acaba o show, que é a hora que vai aquela energia do show, tudo mais, para comer. Muitas das vezes é próprio jantar do artista dentro do camarim, dessa rotina corrida, né? Então se critica muito, porque fulano, ciclano é chato, porque as exigências, porque é isso, mas essa visão mesmo, porque é uma coisa importante, é o momento, às vezes, de uma pessoa que está em turnê. É cansativo estar numa turnê. Van, seguir de van, provavelmente é muito ruim, né? Ônibus. Mas avião também é cansativo. São poucos artistas que já chegaram num ponto de estar andando numa... A realidade, a grande maioria dos artistas que vivem de música não são os que viajam de primeira classe de avião. Então, essa rotina, né? Então, ter uma atenção especial ao camarim, além de ser o diferencial, é compreensível você ter, sim, uma atenção e você ter que dedicar, e o artista ter um olhar especial de como o backstage está sendo organizado, toda a organização de logística, de como ele vai chegar, se está tudo ok, se ele vai chegar no camarim, o camarim está bem feito, justamente por isso, né? E assim, você até mesmo por experiência própria, como do LAC, como funciona lá fora esses camarins, se é tudo também você chega com tudo pronto, como é o sentimento, como se fala, essa dualidade de ser o artista quando eu chego no camarim, como eu gosto de ver e como eu produzo, né? Você falou bem, eu produzo porque eu sei como e eu sei como eu gostaria de ser recebido. Mas como você vê, você já deve ter visto todas as realidades possíveis, né? Eu vou citar 3 visões diferentes, né? Vou citar primeiro eu com o LAC, quando a gente viaja, as bandas que eu viajo e as que eu trabalho fazendo produção aqui no Brasil, enfim. Com o LAC, a maioria dos shows tem nada pronto, né? Claro, quando é aqui no Brasil a gente consegue, né, organizar as coisas todas, as pessoas respeitam. Agora, tem várias cidades, quando a gente vai para a Europa, que a gente tem ali o mínimo do mínimo, aí você chega, tem que conversar, aí as coisas vão acontecendo. Claro, a gente também tem os festivais que a gente toca, tem os shows com produtores melhores, mais profissionais. Esses sim, eles têm uma atenção mais especial com as coisas. Mas é aquilo, não é muito diferente da realidade, né? Quem é artista, quando você já está num certo nível, beleza, você tem tudo ali prontinho para você, né? 95% das vezes está tudo ok, mas você tem produtores diferentes, né? Que não estão nem aí para o artista. Aí quando chega, é tudo diferente do que foi acordado, tudo diferente do que está no rider,
E a banda, dependendo do nível da banda, a banda não tolera aquilo ali e acaba cancelando uma turnê e tal. Por quê? Não é porque o artista, no geral, ele é fresco, né? É porque é aquilo. Às vezes o cara tá viajando 25 dias, fazendo 22 shows. Cara, a coisa mínima ali do cara não ter uma água, não ter um café, aquilo ali já se transforma num problema muito grande. Aí voltando com o LAC. Como eu te disse, a gente é bem básico. Então, as coisas que a gente pede não é difícil para um artista, para um produtor, uma produtora atender. São coisas simples, né? Que pra gente tá de bom tamanho. Tem outros artistas que tocam, já tocaram no Wacken, já tocaram, sei lá, no Download Festival, né? O Ectomorph lá da Hungria. Cara, já vi os caras tocando nos maiores festivais do mundo. E quando foi tocar aqui no Brasil, América do Sul, Argentina e tal, que nós fechamos a turnê deles, pô, tudo muito básico também. Porque os caras entendem o quê? Quando você precisa de uma turnê, você toca em shows menores. Se você exige muita coisa num camarim, com certeza você está diminuindo o teu cachê. Então uma coisa ela unifica a outra ali, linka a outra. Eu peço o básico, vai me atender no camarim, mas em compensação o cara me paga um pouco melhor, o meu feed é melhor. Então essas coisas é sempre necessário ir mesclando. É o que acontece com artistas pequenos, artistas grandes, né? E tem os gigantes que, independentemente do que o cara pedir, vai ter, em triplo, quádruplo. Outros artistas que eu já trabalhei fora do país, né? Vou te falar de bandas nacionais, vou te dar um Torture Squad, por exemplo, que tocou no último Rock in Rio. Também, exigências muito simples. E eu tô falando de artistas que ganharam Wacken na Europa, que fizeram turnê com êxitos, que são bandas consideráveis. E o relato que eu tenho é que os caras também são muito dentro de uma realidade, porque a galera veio de baixo, não veio de cima. E essas comparações eu faço, a mesma coisa aqui. Eu adoro trabalhar em produção de eventos, eu sinto prazer de poder estar fazendo melhor, de ver se o ar-condicionado não vai ferrar a voz de um vocalista, se o cheiro da sala tá legal, se um banheiro tem papel, se tem coisa no estoque, se o cara pode tomar um banho, se não tem um chão molhado. Essas coisas eu acho que quando você acaba percebendo e sentindo isso, eu acho que é um grande diferencial para agradar o artista, uma produção, que no futuro, claro, você vai te ter como uma referência e ter uma confiança em você. Já sabe que o fulano tal, na cidade tal, no Rio de Janeiro ou de São Paulo, a equipe é boa, é para ficar despreocupado. Tem noção que a gente está gravando, eu estou deixando isso bem claro, está registrado, porque se no dia que o LAC se tornar uma das maiores bandas de death metal do mundo, quero ver você, o camarim, não, eu sou um cara simples, não, comigo não precisa de nada, não. Aí vamos ver, eu vou pegar, vou mandar as imagens, lembra o que você falou no passado, e vou mandar para todos os produtores. Não, é engraçado, porque assim, a gente é bem realista, né? Nós somos realistas, assim. É muito difícil uma banda do nosso estilo virar mainstream, ou sei lá, ou ter a capacidade de atingir a grande massa como um artista, por exemplo, sertanejo, ou enfim, de outro estilo, atingir. Mas acho que o princípio parte da nossa essência, né? Que a gente. Isso aí não tem muito. Cara, eu vou te dar um exemplo muito bom. O próprio Crisium, que para mim é uma referência para muitas bandas do Brasil. Os caras são muito simples, né? O último show deles no Circo Voador, tava bem cheio, foi Cradle of Filth. E os caras mesmo estavam montando o próprio merchandise deles. Eu não acho isso vergonha nenhuma. Eu acho até legal quando você vê os caras da própria banda mexendo, né? Um exemplo muito grande é o próprio Steve Harris. Eu vejo que ele mexe em tudo, né? Pra quem não sabe, Steve Harris, baixista e líder da Iron Maiden, ele mexe em tudo ali na banda. Então eu acho que é legal quando tem esse trabalho meio que artesanal e próximo, eu acho que a coisa acaba acontecendo da maneira que você queira. Eu vou te dar um exemplo bem legal de um artista que nós já trabalhamos, né, que foi o próprio Moonspell, você até citou com o Felipe, que foi uma banda assim, os caras tocaram no Rock in Rio, tocam no mundo todo, é uma banda muito grande lá fora.
E os caras chegaram de tarde no Rio de Janeiro para tocar, viram os fãs lá de fora, começaram a beber cerveja com todo mundo na calçada, assinando, dando autógrafo para todo mundo. E no final da noite, né, na hora de jantar, os caras queriam comer na rua, qualquer coisa. Não queria jantar, não queria ir para restaurante, não queria nada. Queria estar ali com o público, com as pessoas. Então eu acho que isso é bem legal. E quando você lida e você trabalha com artistas grandes, mas que os caras são seres humanos, né, não são nada intocáveis, você acaba se sentindo mais confortável, você acaba tendo mais prazer de atendê-los da melhor maneira possível. E assim, vocês, eu acompanho vocês, né, tudo mais, tiveram sorte, né? Várias produções de artistas que são realmente pessoas da melhor qualidade, né? Você falou do Moonspell, né? O Moonspell, pô, o Fernando, o pessoal, pô, uma banda assim, da melhor qualidade de conversar, de sentar, conversar, né? Trocar ideia. Você vê que a própria energia da banda, você já vê que é mais leve. Pô, tem o Circa Survive também, que para quem é de indie, né, que gosta mais de indie rock, rock alternativo, post-hardcore, né, Red Fang, Trice, você vê que são artistas que são, assim, pessoas tranquilaças, você vê que o mundo está desabando, não querem problema, querem ali tocar, agradar o público, tratar bem o público. Então, assim, tem essa sorte, mas também lida com os artistas problemáticos, né? Com certeza. Como eu te disse, já lidei com artistas problemáticos, mas no grande contexto geral, 95% dos artistas foram bem tranquilos. Claro, você tem que saber lidar, você tem que esquecer ali, muitas das vezes, o lado fã, né? O Moonspell, por exemplo, eu sou fã, e no final do show eu levei meu pai e minha mãe pro camarim. Minha mãe adora a banda. E meu pai conhecia de nome, mas não ligava, adorou o show. E meu pai chegou pro Fernando, pro vocalista, e falou: pô, muito obrigado, né? Vocês virem aqui pro Rio de Janeiro, meu filho adora vocês, minha esposa adora vocês. E ele falou: agradeço seu filho por a gente estar aqui, né? Porque se não fosse ele, a galera da produção, eles não estariam ali. Então isso é muito legal, né? Eu já tive algumas experiências em turnês, né? A gente tocou uma vez na Polônia, e quando eu saí do palco, tal, um cara chega na minha bebida assim e fala cheers, né? Aí quando eu fui ver, era o guitarrista do Behemoth. Cara, no nosso show ali. O cara poderia estar em qualquer lugar, mas estava no nosso show. Aí ele se apresentou e tal, nem falou que era do Behemoth. Aí os amigos que falaram, ele estava até meio sem graça. E ele falou: cara, eu tô aqui, vi que ia ter uma banda do Brasil, eu tô na minha cidade, não tô tocando. Eu tenho banda com esses caras aqui há mais de 10 anos, antes de eu entrar no Behemoth, e eu tô com meus amigos aqui. Aí apresentou a esposa, enfim. São aquelas coisas que você tem acesso estando do outro lado, né? Onde geralmente o público não tá, né? Que é o backstage, você tem às vezes aquele glamour, você tem as oportunidades que de repente um fã não teria, e você consegue daquilo ali, né, ter boas lembranças, você retratar. E quando você volta de uma turnê, você diz isso pros seus amigos que cresceram, tipo, olha, tive experiência com o cara tal, com a fulana tal, foi bem legal. Eu acho que isso é muito legal. No final, assim, não tem muito o que explorar disso. É aquele momento fã ali, você com o artista que você gosta. Mas, de forma profissional, você tem que saber distinguir aquilo ali. Mesma coisa, ano passado, trabalhei no evento do Ratos de Porão, que eu tive que tirar os produtores do evento do camarim. E como é para mim eu ser contratado para trabalhar no dressing room e chega a notícia: tira os produtores do evento, porque senão vai ficar complicado. Então, conversei lá com a galera me conhecia e rolou, tipo assim, de forma positiva. Depois eu me entendi com os produtores do evento. Mas eu ali estava sendo profissional. Eu tinha que atender o que a banda queria, que era ficar tranquila, né? Momentos antes se concentrarem, né? O próprio João Gordo no dia estava com pneumonia, estava com máscara de oxigênio. Então eles tinham que estar naquele momento deles, não é festa. Entendeu? Os caras estavam cumprindo a agenda de shows, e que eles precisavam de pelo menos ali 1 horinha de privacidade entre eles. Ou para ficar no celular falando com a família, ou se concentrando para o show, se aquecendo.
Você falou agora uma coisa muito interessante, né? Porque as pessoas olham, acham que realmente tem aquela imagem do rock, e foi uma coisa que foi muito dita no ciclo de debate. O Luiz, do Simpla, falou, aquela imagem do rock, doideira, camarim, assim, que é quebrando quarto de hotel, isso não existe, é tudo muito profissional. E isso, para quem começa a trabalhar no dia a dia, você vê que assim, é um ou outro que você vai ver que é papá virada, mas, em regra, é um nível de profissionalismo, né? Que até quando você acha que é festa, você acaba se queimando. Então, muitas das vezes, tem um produtor e é muito comum no meio, principalmente de rock, de eventos menores, você ser fã da banda, você querer fazer, juntar uns amigos e produzir, e você, sendo fã da banda, querer achar que a banda está vindo para fazer festa. Quando é uma profissão, você está lidando com um artista que ele está ali contratado como um profissional, né? E aí eu me lembro que até fui conversando com o Anthony Green, que é o vocalista do Salsinha e do Circa Survive, que também é uma das pessoas mais gente boa. Você chegou a conhecer, né? Sim, Que é uma das sim. pessoas mais gente boas, assim, que eu já tive a possibilidade de conhecer. E aí ele falando que não, o que me incomoda é justamente isso, é achar que é festa. Pelo contrário, assim, a gente está vindo, a gente quer isso, é paz, conversar, sentar, conversar, não achar que, às vezes, a gente fica até acuado, de certo modo, acuado às vezes você chega numa cidade que você não conhece, o produtor quer te agradar e acha que vai te agradar te levando para festa. Aí fala, cara, a gente está viajando, às vezes uma turnê é longa, é complicado, a gente está longe da família, a gente quer descansar, então a gente preza muito, né, é isso, é ter um momento nosso ali, sabe? Não quer dizer que a gente não vai receber as pessoas, pelo contrário, só que a forma que a pessoa chega, porque é muito aquela lógica ainda do rock de achar que tem que chegar estourando champanhe, vamos fazer festa, quando é justamente hoje em dia você vê o contrário, o movimento contrário, o próprio artista prefere lidar com o mercado, começa a lidar com as produções que trabalham dessa forma, né? Então vamos criar um ambiente tranquilo para você aqui, para você tocar, evitar dores de cabeça, porque uma turnê, você pode falar isso de experiência, é cansativa, é dor de cabeça. O próprio fato de você estar 30 dias fazendo 25 shows, 27 shows, significa que basicamente você não está dormindo por 30 dias, né? Está dormindo 3, 4 horas, assim, sono intercalado. Então, não deixa de ser uma coisa que exige muito do psicológico da pessoa. Então, exige também até mesmo fisicamente da pessoa. Então, você vê que esses momentos de tranquilidade são muito... Você vê que o artista ele leva isso muito em consideração, né? Então, até uma dica de produção, né, é você saber criar um ambiente agradável para o artista antes e depois desse show, porque, às vezes, é o momento que ele vai ter de paz. Porque ele vai chegar também no hotel, é o tempo dele chegar no hotel, tomar um banho e dormir, porque daqui 4 horas, 5 horas já tem que acordar para pegar a estrada novamente, né? Exato. Por exemplo, quando trata-se, né, de você ver a logística toda de um backstage, né, desses lugares, você precisa estar atento a isso tudo, porque você precisa analisar a comodidade do artista de entrar na casa de show, a saída dele após o show, que às vezes são conturbadas. Então você precisa saber, entender se o cara no dia ele está no bom dia, se ele está ou não está no bom dia. Você precisa verificar todas essas coisas, porque ali você tá para fazer essa produção, você precisa entender de fato o que cada artista precisa e a coisa tem que acontecer, cara. O que acontece muitos artistas, eles às vezes chegam na passagem de som e ele começa a puxar assunto com a pessoa da limpeza, ele puxa assunto com segurança, né? Puxa assunto com os próprios produtores, porque é aquele momento que ele tem de fazer alguma coisa de diferente, com calma, né? Às vezes o cara come uma fruta e fala, pô, essa fruta aqui tá muito boa, pô, eu não tenho isso aqui no meu país, que não sei o que lá, pô, posso levar uma para casa? E você fala, não, isso aqui é tudo seu. Ah, pô, o artista é tal, pô, todo mundo pula no cara. Então você precisa analisar ali a segurança, a forma que ele vai sair do palco, se não vai ter nenhum fã querendo invadir ali os bastidores e agarrar o cara. Você precisa estar pensando nisso tudo. Eu acho que o principal, quando você analisa isso tudo de uma forma como um todo, é isso, deixar o artista confortável da melhor maneira que ele se sinta bem, entendeu? Feliz do que está fazendo. Exatamente. E assim, todo esse período agora de pandemia e tudo mais, tiveram que ter umas mudanças, né? Infelizmente, foi um período... a gente, obviamente,
tem o lado econômico, mas a gente não vai nunca botar o lado econômico de uma importância como é o lado das vidas que foram perdidas, né? Por conta do Covid, né? E foi uma coisa muito prejudicial, né? O LAC, eu me lembro que já estava pronto para embarcar, né? Para mais uma turnê. E aí, como 2 meses. como o Covid influenciou na sua vida profissional, principalmente lá, que por produção, obviamente, tiveram que todas pararem, né? Todas pararam por conta da pandemia, mas o LAC também sentiu, né? E o LAC eu acho que é a única banda que eu vi até hoje que ainda não fez live, né? Então, foi difícil, né? Para quem trabalha com entretenimento, que trabalha com produção musical, cultural, né? A gente acabou... Vocês já estavam prontos para a turnê, né? Já estavam com a turnê agendada, né? E era interessante porque a gente estava entrando no circuito de festivais na Europa, né? A gente ia tocar com um festival em Kaliningrado, na Rússia, que era festival para 40, 60 mil pessoas. A gente tinha uns outros na Europa, com o próprio Onslaught, com o Tankard, que era no circuito... Só para o pessoal que não conhece onde fica Kaliningrado, para você ver como o Jonathan já é bem rodado, né? De conhecer Kaliningrado é um enclave russo no meio da Polônia. Então não fica no território russo, né? Fica na Polônia, né? Então, assim, para você ver como o LAC, né, já tocou em todos os lugares possíveis, né? Então, já é... Perdão, pode continuar aí. Então, assim, você tem que estar analisando essas coisas todas. Como você disse, né, a gente tocou da Rússia, fora da Rússia, e você tem que verificar, né, as coisas que acontecem, ter noção do real fator ali que faz as coisas acontecerem. Não, Esqueci o que eu estava falando, cara. Foi mal. Não, mas aí eu tava falando, você estava falando justamente da turnê. Vocês estavam com a turnê agendada, né? E aí vocês tiveram que cancelar a turnê. Aí agora estão gravando o álbum novo do LAC. Isso, né? A turnê, voltando ali à sua pergunta, a gente já estava com uma turnê de 2 meses já agendadas. Cara, a gente ia passar por uns... Eu sei que eram uns 15, 16 países. Tinha uns festivais bons na Europa, né? Com uma logística melhor, com um backline melhor, com tudo mais favorável para o desenvolvimento da banda. E tudo foi cancelado, né? Por causa da pandemia. E claro, né? Alguns produtores lá fazendo pressão para a gente viajar, mas não tinha como. Como é que a gente vai viajar em meio de um caos, né? Onde pessoas morrem? E o principal de tudo sempre vai ser a saúde, né? Não tem como você confrontar isso ou querer fazer algo além do que você possa fazer. E a mesma coisa foi com as produções. Eu tinha várias turnês com outras bandas, tinha uns trabalhos para fazer aqui no Brasil com artistas, né, fora do rock, do metal. E todo mundo, né, você acaba analisando o artista A, o artista B, o artista C, no fim das contas, né, acabou sendo a mesma coisa. Você não ficar de mãos atadas, esperando para saber o que iria de fato acontecer ou vai acontecer. E assim passou-se 1 ano. E aí vocês nesse período estão gravando, né, o novo álbum do LAC? Não, na verdade não. Na verdade a gente chegou a gravar a bateria em fevereiro do ano passado. E desde então a gente não se encontrou, porque, né, sempre fui de risco, eu sou asmático. O guitarra estava com um filho pequeno e, enfim, a esposa também, para ter bebê, não podia ter contato. O Vitor estava morando fora do país e isolado lá sozinho, sem família, sem nada, né? O Paulo a mesma coisa. E 1 ano se passou. E a gente não fizemos live, não nos juntamos, não ensaiamos, não fizemos nada. A gente, de fato, né, respeitou ali o período que tinha que fazer, vem respeitando dentro de uma necessidade. Acredito que a gente vá, sim, gravar o novo álbum, retornar a gravar em março, mas a gente vai fazer, estipulado pela gente, a gente vai fazer uma quarentena de 2 semanas, cada um, por conta própria, para a gente poder se isolar dentro do estúdio. Entendeu? Uma das condições que nós fizemos, mesmo eu tendo tido Covid em dezembro, é uma das exigências da banda, todo mundo se isolar para a gente se encontrar no estúdio. Porque a gente vai ficar ali 10 dias, 15 dias, 20 dias, a gente gravando.
Então, o planejamento agora de 2021 é gravar um novo álbum e já final do ano, turnê nacional, como vai ser? Eu acho que pro artista Tá brasileiro... mais fácil ver o LAC na Polônia do que no Rio de Janeiro, né? Convenhamos. Mas eu acho que pro artista brasileiro, né, pelo menos eu espero que no segundo semestre as coisas, né, com as vacinas acontecendo, as coisas possam voltar a se normalizar, né? Mas eu acho que no primeiro momento vai ser muito mais tranquilo para um artista brasileiro, né, de metal, de rock, fazer uma turnê no Brasil, começar a tocar pelo Brasil, do que viajar. Até porque vão ter certas, né, exigências por parte de uma imigração externa, de você comprovar que você está ok, que você tá 100% limpo, né, do vírus, você vai estar vacinado. Então, acho que isso vai levar um pouquinho de tempo até o mercado ele se reaquecer para o fora daqui. Entendi. E agora vamos fazer aquele, quase como o Matheus fez ontem, Maria Gabriela, né? Marília Gabriela, aquele bate-bola ali. Assim, na sua história de lá, qual o melhor lugar que você já tocou? Rússia. Pô, mas a Rússia é 2 vezes o tamanho do Brasil. Vou te dar... Que nem o melhor lugar, Brasil. Pô, pelo amor de Deus, é gigantesco. Cara, Vamos lá. Chub, na Alemanha. Foi um festival iradaço. Pior lugar? Os piores lugares de estrutura, de logística, de tudo. Cara, alguns... Local de estrutura de show, local de estrutura para você ir também, e local que é ruim mesmo para assim, é ruim de estar lá, que é dor de cabeça. Cara, foi algum show na Bolívia, cara, com certeza. Até o Felipe, o Araújo, estava falando que é Bolívia e Peru, altitude. Realmente é ruim tocar em altitude? É tenso, cara. A galera não acredita, acha que é He-Man, mas a parada realmente pega na gente. Né? Não foi à toa que o nosso baterista quase morreu lá 3 anos atrás. Agora que você falou, eu lembrei mesmo. Como foi da história do que ele teve problema mesmo de mal de altitude durante a turnê, né? A gente estava em La Paz, a gente ia descer para jantar e ir para casa de show. Aí ele falou, vou no banheiro e vou descer pra gente jantar. Cara, eu só escutei o barulho, bum, ele apagou no banheiro. Bateu com a cabeça, sorte que ele bateu com a cabeça na parede e caiu no chão. Porque se ele tivesse caído direto com a cabeça, ele não estava aqui hoje. É bem complicado. E lá você não tinha, né, uma estrutura de hospital, você estava no meio ali do nada, você não tinha a quem recorrer. E por sorte, assim, tudo deu certo, a gente conseguiu viajar para o Peru e o produtor do Peru, o ex-baterista da banda, era médico e o pai era o diretor-geral do maior hospital de lá. Aí foi onde conseguiu resolver todas as coisas, sem cobrar um centavo, né, da gente, e foi o que salvou. A gente cancelou 50 shows em 12 países. E essa é a maior turnê do LAC, então, né? Era. E... Foi no início da turnê, né? Foi no 4º, 5º show. Eram 50, foi no 4º, 5º show. Aí acabou tudo. Só que assim, são coisas que acontecem, né? Então, assim, o pior lugar possível é lugar com altitude. Eu sei, assim, eu já tive problema com altitude também no Peru. Realmente é cruel, assim, mas é... Então, assim, pior experiência que você pode ter é tocar em local com elevada altitude. Então. Com certeza. Sem estrutura também nenhuma. E país de casa de show que você sempre vai ter as piores casas de show? Bolívia. Se tiver algum boliviano, coitado, assistindo a gente... Não, um dos shows mais irados assim, que a gente tocou foi na Bolívia, né? Em Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, próprio La Paz. Foram ótimos. Mas tem muita pedreira no caminho. Aí não tem como negar. Que é difícil mesmo. Mas, é bom. Mas assim, falando de uma maneira muito rápida, o que me vem na cabeça é lá. Mas adoro o país, amo. Tenho vários amigos, produtores que são amigos pessoais. Mas ainda a questão de estrutura lá ainda é bem atrasado. E o LAC já tocou em quantos continentes? América do Sul, você falou até Abu Dhabi, né? Abu Dhabi foi uma outra situação. Nós passamos lá, acabamos não tocando lá. E agora, recentemente, as bandas que estão viajando para lá estão podendo cantar. Que antigamente as bandas de rock não podiam
utilizar a voz, só instrumental. Sério? Assim, Por não causa pode da ter religião. cultural? É. Não, não podia. Não podia. Não sei se o Cris não tocou lá e pôde, mas eu sei que ouvi algumas histórias que nem isso podia. Então, aí vocês foram. Então, beleza. E você falou, obviamente, da Rússia. A estrutura da Rússia, assim, o leste europeu, e aí você, quando conversa com várias pessoas de metal extremo, né, a receptividade, né, do metal extremo brasileiro, né, no leste europeu é uma coisa que é fora do comum, né? Aí você vê, começa na Polônia, né, segue pela Rússia, passa pela Hungria, Eslováquia, tudo. Então, assim, você acha que é um mercado interessante para o metal nacional também, o leste europeu, se alguém um dia pensar em fazer uma turnê fora do Brasil, o leste europeu realmente é um local que se consome, tem público, o pessoal gosta do metal nacional. Porque são vários Se fatores. for metal melódico, obviamente, Japão, né? São vários fatores diferentes, né? Uma banda pequena que ela quer fazer uma primeira turnê na Europa, ela provavelmente ela vai partir para o leste europeu porque se torna mais econômica para ela, né? Poder viajar. Elas vão ter um público mais caloroso, porque são pessoas mais carentes de shows ou de bandas grandes ou estrangeiras. Mas eu acho que, de uma maneira geral, eu acho que tudo é sempre muito importante, né? Porque você precisa conhecer, você precisa espalhar. O artista precisa espalhar a música dele para o máximo de pessoas possíveis, né? Pode ser lá na Bósnia, no cantinho da Bósnia, pode ser na Eslováquia, ou ali no início da Croácia. Torna-se necessário você passar por aquilo ali. Claro, no momento que você se torna maior e você consegue já escolher as regiões por onde você vai transitar, claro que você vai passar por uma Alemanha, você vai passar por um Reino Unido, e os países menores você vai acabando deixando de lado. Mas, para escanteio, mas porém, no futuro você vai precisar daquilo ali, porque a rota ela se satura. Você não pode, o artista ele não pode só fazer aquela rota ali todo ano, que chega uma hora que ninguém tem mais interesse em assistir o cara. Então, automaticamente, o show dele vai diminuindo, vai regredindo ali a quantidade de público. Então, no âmbito geral, tudo ali é importante. E, Jonathan, então, para a gente encerrar aqui, primeiro, manda um abraço pro pessoal da Bolívia que estiver assistindo a gente, que depois de você falar que foi a pior experiência, mas você tem uma explicação ali, que realmente a experiência que o Lac teve ali com o acidente do baterista realmente deve ter sido algo extremamente traumático, né? E, pô, agora até lembrei, antes de terminar, vocês já ficaram presos em países, né? Presos não no sentido literal de ter sido preso pela polícia, mas de o país fechar e você não pode fechar as fronteiras e vocês não poderem sair, né? Foram 2 vezes. Uma vez na Colômbia, tem uns 2 anos. Eu estava, inclusive, com o Torture Squad. Foi antes deles tocarem no Rock in Rio. E tava tendo eleições no país e a gente tinha que atravessar para ir para o Equador, na fronteira. E a gente não conseguiu, né? Estavam os tanques de guerra do Equador virados para a Colômbia. Deveria ter umas 5.000 pessoas ali na fronteira. E eu cheguei pro soldado colombiano e falei, cara, a gente é do Brasil, a gente precisa ir pro Equador, a gente tem nada a ver com as eleições aqui. E o cara falou, pô, você pode atravessar. Agora, se a polícia lá te pegar, é outro problema. Você vai ser deportado e tal. Eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer isso, cara? Eu tô com uma banda e tal, que não sei o quê. E os caras, você pode tentar, e é isso. Aí tivemos que ficar 5 dias 5 dias não, tivemos que ficar mais 72 horas sem poder sair do país, né? Porque a fronteira estava fechada e estavam os tanques de guerra apontados para a Colômbia. Então a gente não era maluco de tentar fazer algo ilegal. Obviamente perdemos alguns shows, né, interessantes, inclusive um era open air, era um festival, mas não teve o que fazer. E outra vez foi em Dubai, que a polícia, né, com o LAC já travou o nosso guitarra, que ele estava com Trident e maracujina, e a polícia travou ele falando que era marihuana. Então ficou 2, 3 horas preso na sala, teve que ficar de cueca, os caras vendo os componentes, né, do chiclete, do remédio, e 3 horas depois soltou, e a gente sem saber fazer nada, sem telefone de ninguém, sem poder se comunicar com ninguém, mas o desenrolar foi positivo e virou história para contar. Então,
Manda um abraço pro pessoal aí, fala para não usar como é, não levar maracujina e um abraço pros bolivianos também. Saludos, hermanos desde Bolívia. Estamos juntos, sempre. E é isso aí, galera. Prazerzão aí. E viva o rock and roll de sempre. Valeu.